Salve, povo da poesia, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Pois bem, estamos chegando para uma dica de leitura. Eu estava devendo as nossas dicas aqui no nosso canal. São vídeos que a gente fala sobre livros que a gente leu e que acha interessante indicar para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Judas, de Amós Oz, publicado pela Companhia das Letras. Mas antes de falarmos sobre este livro aqui, é claro que eu tenho que solicitar para você, pedir para você que se inscreva no nosso canal, venha fazer parte deste grupo, desta família que gosta de poesia e de literatura. O YouTube mudou aí as suas regras novamente sobre monetização de vídeo e coisa arada. Isso a gente pode falar em um outro encontro aqui, como que você pode auxiliar mais ainda o nosso canal. Claro que a minha monetização está fantástica, né? Já dá para comprar um carro, um apartamento e fazer aquela viagem de férias para Dubai. Não é tanto assim, não é tanto assim. Mas a gente fala nisso num outro encontro. E, por último, né, eu tenho que pedir para você assista os nossos vídeos até o final e quando terminar de assistir, deixe o seu like. Assim você estará ajudando a impulsionar os nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas possam ter contato com a gente, com os nossos encontros de poesia e dicas de literatura e outros bate-papos que a gente também faz aqui no canal, tá certo? Muito bem, deixa eu falar um pouquinho então sobre Judas de Amós Oz. Primeiramente, deixa eu dizer como que eu conheci o Amós Oz. O primeiro livro que eu li do Amós foi Caixa Preta, um livro que eu peguei emprestado na biblioteca do Sesc, aqui da minha cidade, e depois eu acabei adquirindo esse livro, Caixa Preta, porque eu gostei demais do jeito que o Amós Oz escreve. Só que eu acabei emprestando o livro, Caixa Preta, e literalmente a Caixa Preta se perdeu, não voltou nunca mais. Não tem problema não, a gente acaba adquirindo novamente o Caixa Preta daqui a algum tempo para a gente ter na nossa biblioteca. Depois eu li do Amós Oz Rimas da Vida e da Morte, também da Companhia das Letras, e até hoje é o meu livro preferido do Amós Oz. Quem já leu sabe, de repente, do que eu estou falando. Para mim, me agradou muito Rimas da Vida e da Morte, e pode ser um vídeo aí, uma resenha que a gente vai fazer mais para frente. Uns 3 meses antes de Judas chegar às minhas mãos, eu adquiri este livro aqui, que chama-se Como Curar um Fanático, também da Companhia das Letras. E, na verdade, esse livro aqui é um discurso que o Amós Oz fez na Alemanha em 2002 e é fantástico. A gente lê esse livro aqui num fôlego só, porque é muito bom e é um discurso muito contundente do Amós Oz, falando sobre fanatismo religioso, fanatismo político. Tem vários pontos aqui nesse livro que são muito bons e eu indico realmente. Também pode ser aí uma futura resenha aqui no nosso canal. E por último, a gente teve o contato e o encontro com Judas. Esse livro aqui estava naquela famosa pilha de livros a serem lidos. Quem nunca? Quem gosta de ler não tem aí na sua casa, na sua estante, essa famosa pilha de livros a serem lidos? Aqui também, né? A gente vai comprando o que a gente quer ler e vai colocando ali. Eu vou ler, né? Então, esse aqui a gente estava naquela pilha de livros a serem lidos e que agora estou passando para você. Judas conta a história, tem como personagem principal, e eu já explico esse principal, isso são obras no prédio. Pode ter essas intervenções durante o vídeo.
Poderão haver muitas intervenções durante esse vídeo. Vamos sentar? Muito bem, o personagem principal de Judas, Voltando, o personagem principal de Judas, eu já explico esse principal, é Samuel Ash. Samuel é um jovem que vive em Jerusalém, e esse livro é todo ambientado em Jerusalém no ano de 1959. E ele é um jovem que tem a sua vida, que sofre assim de uma hora para outra certos baques. Samuel perde a sua namorada, que acaba se casando com outro cara. Samuel tem que largar a faculdade porque o pai dele faliu, foi à falência e assim não consegue mais sustentá-lo. Samuel fazia parte de um grupo político e, devido a divergências ideológicas, ele acaba se afastando desse grupo político. E Samuel tem uma admiração profunda por Fidel Castro e Che Guevara, inclusive ele tem pôsteres desses dois líderes políticos. E então Samuel se vê nesta sinuca de bico, que a gente pode dizer, não sabendo o que fazer. Ele não quer voltar para casa, viver com os pais, então ele se vê obrigado a encontrar uma maneira de se sustentar. E através de um panfleto que ele encontra, ele vai até os arredores de Jerusalém e encontra uma casa de pedra muito antiga. Nesta casa vive um senhor com dificuldades motoras, e ele é contratado para fazer companhia, para ser o cuidador deste senhor em certos horários do dia. Esse senhor é o Gershon Waltz, e ele tem na sua casa uma ampla biblioteca. Ele passa as suas horas lendo e falando ao telefone com alguns amigos. Nessa casa que o Samuel vai trabalhar também vive a misteriosa e sensual Atalia, uma mulher com o dobro da idade do Samuel e, é claro, por quem ele acaba se atraindo, né? Ele tem uma atração assim quase que instantânea por esta mulher misteriosa, Atalia. Atalia é nora do Gershon. O marido da Atalia era um militar e acabou falecendo, e a Atalia ficou cuidando do sogro nesta mesma casa. Mas a Atalia também tem o seu trabalho, que é um trabalho que fica meio misterioso aqui neste livro. A Atalia também era filha, o pai dela se suicidou, e o pai dela era um líder do movimento sionista e era contrário à formação do Estado de Israel. Por isso ele acabou se afastando deste grupo e veio a cometer o suicídio. O que é interessante falar também aqui neste livro, que ele, já citei, passa em 1959, no inverno de Jerusalém, e entre dias de muito frio, muita chuva e uma pia extremamente limpa, quem ler vai entender o que eu estou falando, essa história vai se desenvolvendo. Samuel acaba se atraindo pela Atalia e, ao mesmo tempo, Samuel tenta retomar uma pesquisa que ele estava fazendo na faculdade sobre Jesus na visão dos judeus. E aí a história fica interessante, pois o Amós Oz nos dá, além deste plano principal, que é a história de Samuel com Atalia, com o velho Gershon, ele nos dá duas outras histórias. Uma delas que é pinceladas sobre a criação do Estado palestino, do Estado de Israel, sobre os confrontos que aconteceram e aconteciam e acontecem ainda naquela região. E a outra história
que a gente tem e que encontra aqui, talvez seja a história mais contundente, que é sobre Judas. Nessa pesquisa que o Samuel faz, ele coloca vários pontos de interrogação sobre esta visão que temos sobre os judeus. Judas foi quem traiu Jesus, portanto, todo judeu é um traidor? É uma pergunta que o Amos Oz deixa aqui neste livro. A visão que o mundo tem generalizada hoje sobre os judeus é essa, de que os judeus são traidores devido à traição de um homem, de Judas. Mas todos os judeus são traidores? A gente malha o Judas na época de Páscoa, como se estivesse malhando todos os judeus. E é uma questão muito importante. Amos Oz também coloca aqui neste livro que Judas foi o único verdadeiro cristão, o primeiro e o único. E a grande traição de Judas não foi contra Jesus, mas foi contra a sua fé. Uma baita de uma questão. Uma outra questão que o Amos Oz coloca aqui neste livro, fantástico, que é o Judas, é por que Judas, sendo um homem rico, vendeu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Por quê? Outra questão que Amos Oz deixa no ar para que a gente fique pensando. Jesus nunca se escondeu. E isso a gente que lê a Bíblia, que conhece um pouco da história de Jesus, sabe. Jesus, desde que começou o seu ministério, nunca se escondeu. Então, por que alguém pagaria Judas para identificar Jesus? Uma questão bem interessante. E por último, e talvez a questão mais polêmica que Oz coloca aqui neste livro. Jesus também não foi um traidor? Jesus, como diz Amos Oz, pregou a paz, mas ao mesmo tempo entrou no templo e descarregou a sua raiva nos vendilhões que estavam no templo. Isso não seria uma forma de traição? São questões muito interessantes que a gente encontra aqui em Judas de Amos Oz. E para a gente encerrar esse vídeo, essa dica de leitura, aquela questão que eu falei sobre o Samuel ser o personagem principal. É claro que a história toda que o Amos Oz nos escreve aqui em Judas é baseada em cima dessa história do Samuel. Mas para mim, pessoalmente, quem toma conta do livro desde o primeiro momento em que aparece é Atalia, a nora do Gerson, essa mulher misteriosa e sensual que ocupa e habita as páginas deste livro. E por que? Eu respondo a você. Porque estamos falando de um livro ambientado em 1959. E a Thalia aqui é uma mulher forte, que após perder o seu marido, ela toma conta da sua vida, ela toma conta da casa em que vive ela e o Gerson, ela toma conta de todo o rumo da sua vida, inclusive os rumos amorosos. E a gente sabe, a gente está falando daquela região de Israel, Arábia, Palestina, aquela coisa arada toda, e apesar das poucas conquistas recentes que as mulheres tiveram, como direito ao voto, poder dirigir, então a gente sabe de todas essas regras que regem essas mulheres desde muito e muito tempo. E a Thalia aqui é esta mulher forte, é esta mulher visionária, é a mulher que toma conta do seu dia e, quiçá, tomará conta do mundo. Então, para mim, neste livro aqui, a grande personagem mesmo é esta misteriosa Atalia.
E eu não posso falar mais, senão eu vou acabar dando spoiler do livro, de como ele acaba, mas é um livro muito rico e às vezes até enjoativo de tanta riqueza que tem o Amos Oz. Para quem conhece a escrita dele, às vezes ela é muito minuciosa. Ele descreve uma escrivania, o que tem dentro, em cima daquela escrivania, a luz que incide sobre ela, o pó que está no ar, os barulhos da chuva na calha. São muitos e muitos detalhes de um ambiente só, que às vezes se tornam repetitivos e, com isso, se torna cansativo dentro da leitura. Para quem já leu o Amos Oz, Judas vai se encontrar e se deparar aqui com a bengala que o Samuel encontra em algum lugar nessa história. E quantas vezes ele menciona essa bengala e os detalhes dessa bengala. Mas isso não tira a riqueza deste livro aqui, que é Judas, do Amos Oz, que nos apresenta como plano principal a história do Samuel e como plano de fundo essas duas histórias que são a história da criação do Estado palestino, que Israel se tornasse um Estado, que a cidade de Jerusalém se tornasse um Estado independente, e também esta outra história que é Jesus na visão dos judeus. Vale muito a pena você ler Judas de Amos Oz. Para você que ainda não tem, procure na biblioteca da sua cidade, procure na livraria da sua cidade, procure no site de confiança que você gosta de comprar. E para quem é aqui de Concórdia, é claro, a nossa indicação é que você vá até a Doce Letra Ler e Presentear, chega lá, conversa com a dona Biba, com a Sandra e peça Judas de Amos Oz, publicado pela Companhia das Letras. Esta é a capa do Judas e tenho certeza que você vai gostar muito e vai conhecer um pouquinho desta história, vai ficar curioso com essa história de Jerusalém, de Israel, dos confrontos e também essa história, esses pontos de interrogação que ficam martelando em nossa cabeça e que o Amos Oz coloca aqui nesta obra. Tá bom, meus queridos? Essa é a nossa dica de leitura de hoje. Não esqueça aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E se você já for inscrito, claro, deixe o seu like ajudando a impulsionar esse vídeo. Até uma próxima dica, um grande beijo para todos!